gostou de Ninguém Vai Te Salvar lá do Prime Video, que estreou alguns dias atrás, agora a plataforma chega com um novo lançamento aí em outubro, que é daqueles que tu para e pensa, o que eu tô assistindo? E eu tô gostando. Estranho, perturbador e cômico, como um bom filme de terror precisa ser às vezes. Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath e venho aqui para te falar de uma estreia que, olha, eu não esperava que eu fosse gostar tanto da ideia deste filme, de tudo que a diretora concebeu em Um Monstro que Vive em Mim. E olha, é um filme que você precisa ir de mente aberta, sabendo que ele vai, metaforicamente, falar de alguns temas bem sérios, bem delicados, mas com um rolê de monstro, tá? Mas não é um monstro que está ali te perseguindo, que veio de algum lugar. É um monstro que estava dentro de você e que, por um pequeno gatilho, ele acaba se libertando. A Anna Zolokovitch, que é a criadora, diretora deste filme, ela fez um curta com este tema, né, a mesma ideia e com o mesmo nome lá em 2021 e que ganhou um longa agora em 2023, né, em inglês ele traduzindo se chama Apêndice, o que combinaria muito mais, mas eu também gostei dessa versão, né, desse título em português. Ele também conta muito do que o filme remete, sobre o que é o filme realmente. Não é nada que a gente já não tenha visto. Se você assistiu o Maligno, vocês vão saber do que eu tô falando, mas o filme e o próprio trailer, ele não quer esconder muitas coisas, ele quer deixar a surpresa para o entendimento da mensagem e para o final, é claro que é bem enigmático. E para o final, é claro que é muito bacana e muito significativo. Eu vou falar sobre ele explicando no final desse vídeo. Nesse filme a gente acompanha a Hannah, que é uma estilista que tá ali, né, galgando uma posição ao lado de um dos melhores. O cara é um escroto, mas mesmo assim ela tenta entregar um ótimo trabalho. Ela tá vivendo ali o início de um relacionamento também, que é muito gostoso, e ela tá ali em algumas conversas com os pais, mas tudo isso mostra um grau extremo de ansiedade dela, né, em relação aos pais, em relação ao futuro com o namorado e principalmente ao serviço. Nisso, algo começa a, digamos, se mexer dentro dela, sabe? Um corpo estranho tenta sair de dentro dela. É nisso que a gente tem esse monstrengo, esse monstro que visualmente é um boneco muito estranho, mas que combina muito bem com a situação, no qual ela vai tentar lidar e descobrir o porquê que aquilo surgiu, o porquê que aquilo saiu do corpo dela, né? Aquele apêndice, basicamente um parasita que tá sugando a sua vida. É isso. O processo ela vai tentar entender o que é, vai até para um grupo de ajudas, onde a gente descobre que, digamos, ela não é a única naquela situação bizarra, e todos os sentimentos em relação à sua vida e como este monstro que saiu de dentro dela começa a falar verdades que vão consumi-la ainda mais em relação ao namorado, em relação ao trabalho e à própria família. Nisso a gente vai descobrindo o passado dela, algumas coisas que aconteceu e que talvez tenha, digamos, alimentado esse ser dentro dela durante anos até que saísse neste momento específico. O filme, ele é uma comédia, tá? Uma comédia de terror. Então ele não se leva a sério na questão do monstro e como que ele é. Ele é um bonecão mecânico muito horroroso, e eu gosto como ele realmente é um boneco, não tá ali muito no CGI, tá? Ele fica estranho, mas a gente não tem medo. A gente tem medo e sente pelas coisas que a Hannah sente. O que gerou tudo aquilo. Isso que é interessante.
A atriz que faz a protagonista, ela é muito boa nesses momentos ali de ansiedade extrema e também nessa relação que a gente vê dela com esse monstrengo e também os outros personagens, tirando a Cláudia, que é uma amiga que ela faz nesse grupo de ajuda, no qual ela acha, né, num beco escuro. Eles mesmo brincam com essa situação de ser no beco escuro, estranho, né? Essas sessões de ajuda para lidar com esses problemas que todos eles têm em comum. Eu gosto da mitologia criada. A diretora ela tinha já uma ideia muito bem pré-estabelecida no seu curta, que tem em torno de quase 6 minutos. Eu vou deixar o linkzinho para vocês assistirem aqui. E também, né, vocês viram agora aí uns trechos. Esses trechos mostram que a ideia da protagonista, né, dela ser essa estilista, está sofrendo muito estresse no trabalho, e isso ser digamos, que nem eu disse, um gatilho para essa coisa sair de dentro dela e, digamos, lutar e tentar consumir a sua energia, consumir a sua vida, isso já tá naquele curta. E como ele termina também o final do filme e o final do curta, eles trabalham do mesmo jeito a ideia da história. Eu aconselho que você assista, que vá de mente muito aberta. Ele não é uma novidade propriamente dita, mas ele é uma curva aí no meio de tantos filmes que a gente vem vendo nos últimos anos. Ele traz um ar de renovação, assim como foi Ninguém Vai Te Salvar, que apesar de falar sobre invasão alienígena, ele conta mais do que isso. E aqui, se você tiver um olhar e abrir a tua mente, com certeza você vai compreender que o monstro, apesar de ser uma marionete bem feinha e bem vagabundinha, ela representa muito mais do que apenas um monstro. Agora, com spoiler, se você quer entender esse final e o que representa aquele monstro, eu vou conversar com vocês, pelo menos através da minha visão, o que eu tirei. A gente tem a Hannah como essa garota que, através das poucas coisas que a gente tem da sua adolescência, ela sofreu bastante. Ela iniciou o consumo ali muito cedo e muito de álcool, e ela acabou sofrendo um acidente de carro. Ao longo do filme a gente descobre que esse acidente não foi tão acidente assim, que foi uma tentativa de suicídio. Então, vemos que ela tem grandes problemas e provavelmente ela tem uma depressão muito profunda, muito grande, que fez ela tentar coisas contra a sua vida. Só que aquilo, as pessoas tentam tapar com uma peneira o problema, né? Tentam esconder, tentam não ver. E os pais, eles eram assim. Não é que os pais eram ruins com ela, por isso que ela não queria ou ela ficava ansiosa perto dos pais. Não, é que eles simplesmente não aceitava que a filha não fosse perfeita, que a filha tivesse seus problemas, que a filha não tivesse bem o tempo todo, assim como eles aparentam, né? Que sempre estão fazendo jantares para os vizinhos, sempre estão em festas. Ela não, ela tem problemas dentro de si que ela precisa lidar, e isso faz com que ela se sinta extremamente ansiosa neste momento em que ela precisa ser perfeita para os pais. Aí é que tá toda essa coisa do monstro que a gente vê se mexendo dentro dela, né? Que é esse apêndice. E a gente descobre ao longo do filme que ela tinha uma marca de nascença que é por, digamos, absorção de um gêmeo, né? De um outro logo ali no início da gestação. A gente vê isso em Maligno. Maligno é muito bom. Ele trata também desse monstro, e eu acho que é o mesmo tema, sabe? Que vive dentro dela, e aquilo sai literalmente da mancha. Então, tipo, era o gêmeo que o corpo dela absorveu, a gêmea que o corpo dela absorveu logo no início da gestação, e que se transformou nesse monstro que acabou, a partir de um gatilho ali de estresse, acabou explodindo, saindo para fora, né? Por isso que eu acho que esse monstro ele representa muito mais as doenças mentais, muito mais a depressão, a ansiedade, do que propriamente o problema
com algo com que ela teve quando mais nova e tal. Porque o monstro, ele age exatamente como a depressão age, sabe? Tirando as forças, tirando a vontade, tirando a felicidade, a tua energia, as tuas esperanças, tudo vira um grande problema, tudo é levado ao extremo ou não, né? Depende muito do grau. E o monstro, ele acaba fazendo esse papel de representar essa depressão. Por isso que ele se alimenta das frustrações, das coisas ruins. Por isso que ele fala coisas, né? Ah, teu namorado tá se envolvendo com a Esther, a sua melhor amiga, sua irmã, basicamente, né? A pessoa que tu mais ama. Eles estão se apaixonando, tu não tá vendo? Isso vai, sabe, colocando ela para baixo. Ah, porque tu é insignificante no teu trabalho, isso vai te colocando para baixo. Ah, porque tua mãe nunca te amou, porque tu é uma pessoa que ninguém vai ter capacidade para amar. Sabe, são pensamentos contínuos que traz muito isso, que traz muito esse tipo, mostra muito essa doença, que precisa ser controlada, que não pode ser mantida dentro de ti, sabe? Porque senão isso vai te consumir. E se tu colocar pra fora, tu pode arrumar ajuda, que nem ela consegue ajuda da amiga no final. O filme trata muito bem sobre isso na representação desse monstro. Ah, mas tem a reunião que representa os alcoólicos anônimos ou alguma, né, algum grupo de apoio contra as drogas. A gente vai ter ela falando sobre ela consumir e bebendo muito. É em relação às drogas, isso é a representação das drogas, do consumo. Pode ser, eu acredito também que tem esse viés, mas para mim eu acho que é muito mais essa representação da depressão, né, dos pensamentos suicidas dela e tudo isso que ela guarda muito para si. Tu vê que ela guarda muito, por isso que ela se machuca. É muito interessante no momento em que este monstro, ele toma o lugar dela, porque lembrando, ele é a gêmea, né, e a gente vê que ele toma o lugar dela e fica se alimentando dessa energia vital dela lá no porão. Tem essa diferenciação, sabe? Parece que tu tá vivendo duas vidas, uma vida para os outros e uma vida onde tu tá lá, com todos aqueles problemas, mas tu precisa se mostrar muito forte, muito feliz, muito amável, muito querida, muito, sabe? Então, a separação dessas duas pessoas, mas tu é um. Tu sente tudo aquilo, tu vive tudo aquilo. Então o filme mostra muito bem isso, né? O quanto esses monstros, eles se alimentam das coisas ruins que tem dentro da gente. E a gente sempre vai ter coisas ruins dentro da gente. É por isso que aquele final é muito emblemático. Que a gente vê a Hannah, é claro, prendendo ali a sua gêmea maligna, né? O seu apêndice maligno. E botando lá no sótão, um lugarzinho, ela fez um quartinho, colocou num bercinho, dá a chupetinha, mas isso não quer dizer que ela ainda não tem pensamentos ruins, porque a gente vê, né, que ela acaba saindo do emprego que era uma droga, que o patrão só botava ela para baixo, cria a empresa ali com a sua amiga, que em momento nenhum tinha um relacionamento com o namorado dela. Então, sabe, são coisas que ela colocou na mente, ela consegue se abrir com os pais e dizer, olha, eu vou ficar mal às vezes. Eu preciso que vocês entendam que nem sempre eu tô feliz, sabe? Parece que ela foi colocando algumas coisas no eixo, que ela foi pro psiquiatra, pro psicólogo, mas mesmo assim, às vezes, vem um pensamento ruim, vem coisas ruins. Isso é natural, isso é humano, acontece. E, tipo... Mas tem jeito de controlar, tem jeito de se acalmar, tem tratamento, tem opção, tem... E é muito isso que mostra quando a gente vê ela indo lá e acalmando aquele monstrinho, que agora, né, ficou pequenininho e voltou a ser aquela coisa, assim, minúscula. Mas existe, ainda está lá, ainda está presente, ela vai ter que lidar com aquilo a vida toda. Mas não quer dizer que aquilo vai ser um problema o tempo todo, ou que vai ser um problema. Talvez em algum momento aquilo suma, pode ser que em algum momento aquilo retorne. Então, é muito sobre isso, é muito sobre doenças mentais, é muito sobre ansiedade, é muito sobre estresse, é muito sobre, sabe, depressão. É compreender que sim, aquele monstro existe, mas você pode controlá-lo. Então é muito
poético no final, é muito bonito, é muito sensível como a diretora coloca essa história. E para mim o desfecho é maravilhoso, o final é maravilhoso. Não bota ela como, meu Deus, resolvi todos os meus problemas no final do filme, tô curada, estou melhor. Não, ela continua em processo, ela continua no processo de cura. Se você acha que eu viajei na maionese, que eu falei só bobagem, que não é nada disso, me conte aqui nos comentários. Mas eu acho que os melhores filmes são esses que abrem a nossa mente, abrem nosso olhar para outros temas, outras abordagens. E esse filme vai te tocar, você pode achar uma bobagem, pode não se identificar, pode. Pode não ser um filme para você, mas com certeza vai ser um filme para algum coleguinha, tá? Em questões técnicas de atuação, o filme, sim, ele é uma boa diversão de terror para esse mês de outubro, né? Com algumas atuações ali bem engraçadas e em alguns momentos ali tu sente pela personagem, mas acaba sendo um terror cômico com um monstro que eu aconselho que você assista. Tá na Star Plus e olha, é aqueles achadinhos, é aquelas estreias que vale a pena você conferir, porque vai ter gente falando sim um monte desse filme. E eu sei que tu quer ir ser um dos primeiros a assistir ele. Beijos e até a próxima.